E ela falou assim pra mim: aquilo que tu tá pedindo pra Deus, Ele vai te dar. O dia que Deus falou que ia me dar tudo aquilo que eu tava pedindo. O ano era 2010 para 2011 e a minha vida tava muito parada. Não tinha terminado meus estudos, não tinha um emprego, não tinha uma habilitação. Então eu tava parado no tempo e as portas estavam tudo fechado. Então o que eu fazia? Toda madrugada, sozinho, na frente do computador, ouvindo pregações. E aquelas pregações mexiam muito com a minha alma e eu dobrava o meu joelho e chorava, pedindo para Deus um emprego, uma habilitação e pedia muitas outras coisas. E foram noites e noites, madrugadas e madrugadas assim, vários dias, com a boca no pó, orando, falando com Deus sozinho, só eu e ele lá no quarto. Até um dia que eu fui na igreja Fogo Santo ali do João Paulo, do pastor Eudes, e no culto de quarta-feira eu estava lá adorando ao Senhor em pé, porque lá é um culto avivado. E no momento do louvor eu fiquei de pé, fechei meus olhos, comecei a adorar o Senhor em espírito. Enquanto estava ali na minha adoração com o olho fechado, alguém tocou no meu ombro e eu rapidamente olhei para trás para ver quem era. Era uma mulher do círculo de oração. E ela falou assim para mim: aquilo que tu tá pedindo para Deus, Ele vai te dar. Nesse momento a gente pensa tanta coisa, né? A gente pensa muitas coisas. Então, eu não sei dizer o quanto tempo durou, mas eu sei que aquela palavra se cumpriu. Porque tudo que eu pedia para Deus em oração de madrugada, com a boca no pó, de joelhos, falava: Deus, me dá um emprego, abre as portas, eu quero ter a minha habilitação, eu necessito, eu preciso. E sem dinheiro como é que faz? Então surgiu uma oportunidade de eu trabalhar e ganhar bem pouco, não era muito, era R$ 250 por mês, em 2010, 2011. E a habilitação conjugada de carro e moto era R$ 1.000 na época. Então eu trabalhei 4 meses para poder tirar a minha habilitação. Eu consegui o emprego, porque eu orei e pedi a Deus um emprego, uma porta. Eu não especifiquei o que eu queria, como eu queria, qual valor eu queria ganhar. Eu só falei que eu queria um emprego, então Deus abriu a porta e deu o emprego. E eu tive que trabalhar 4 meses sem gastar R$ 1 sequer para poder tirar minha habilitação. Passou o tempo, estudei, né? De moto reprovei uma vez, de carro reprovei acho que 2 vezes, mas eu passei depois. Passei, consegui tirar minha habilitação. Passou algum tempo depois, o emprego que eu tava, surgiu uma nova oportunidade com a habilitação em mãos, de ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava antes. E foi assim que continuou a minha vida, a minha história. Foi crescendo devagarzinho. Saí de R$ 250 por mês para mais de R$ 1.000 no salário mínimo, por causa da habilitação. Foi passando o tempo, fiquei um bom tempo nesse emprego, até esse emprego fechar as portas. E o que aconteceu? Eu decidi virar barbeiro, fazer um curso de barbearia, de barbeiro. Comprei tudo que precisava comprar, fiz a minha inscrição. Só que como a turma demorou muito a iniciar, não conseguiu fechar a turma, eu tive que cancelar, né, a minha inscrição. Porque surgiu uma nova porta, uma nova oportunidade. Porque aquilo que a gente pensa, deseja ou quer fazer do nosso jeito, Deus tem algo muito maior e melhor para nós. Então essa nova porta que abriu para mim, porque eu não iniciei o curso que eu queria iniciar de barbeiro, foi a trabalhar numa empresa de design gráfico, que é a minha área, que é a minha profissão, que eu gosto de estar no computador trabalhando, mexendo, fazendo site, criando arte, editando vídeo. É legal e eu gosto de tecnologia. Então, essa porta se abriu, eu fiquei lá 10 anos trabalhando lá. 10 anos. E nesses 10 anos foi muito bom, deu para me sustentar, cuidar da minha família, da minha casa, até um momento que o salário já não era mais compatível com a minha situação. Então eu decidi comprar uma moto, fazer moto Uber e trabalhando lá, né? Trabalhando lá, de design. Só que aí eu via que na moto Uber dava muito mais dinheiro e decidi sair do meu emprego e sair. Saí mesmo, pedi as minhas contas. E fiquei só no motor Uber. No começo era muito bom, tinha muita dinâmica, tinha muita promoção, eles pagavam muito bem. Mas um ano depois, trabalhando de moto Uber, eu vi que não é essas coisas, né? Tem situações complicadas, chatas, oferecer serviço às pessoas não é fácil, nem todo mundo, né, claro. Mas sempre tem algumas pessoas que é enjoada, chata, te dá nota baixa por nada. Um carro te fecha, a culpa é tua. Você não vê o quebra-mola porque ele está invisível e a pessoa te dá uma nota baixa. É cada situação que vocês nem imaginam, né? Então, eu decidi sair do motor Uber. Como? Vendendo a minha casa e
criando um novo projeto para mim. Só que, como eu não consigo vender a casa à vista, e tem uma demora, tem financiamento, a pessoa não tem o dinheiro para pagar à vista, então eu decidi criar esse projeto casa, né? Que através dele eu consiga arrumar o dinheiro e construir a minha vida como eu quero. E dar essa oportunidade a quem não consegue comprar uma casa à vista, ganhar uma casa, seja de graça, seja contribuindo na vaquinha online. Então, aquele período que eu passei de oração, lá sozinho no quarto, lá em 2010, 2011, sozinho no meu quarto, chorando, se humilhando nas presenças do Senhor, Deus abriu a porta. Não foi assim uma porta gigantesca de uma vez. Foi uma porta, uma brechinha. E eu entrei nessa brechinha. Eu entrei, trabalhei, conquistei minha habilitação. Através da habilitação consegui um salário melhor. Depois surgiu outras oportunidades que Deus me colocou. Foi Deus, não fui eu. Foi Deus. Abriu uma porta melhor. Trabalhei lá 10 anos. Conquistei minhas coisas. Deus abriu outras portas, outras oportunidades com o tempo. Porque Deus é maravilhoso. A gente que é falho, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Então continua crendo em Deus. Continua crendo nas promessas que Deus te fez. Claro que tem promessas que as pessoas falam da boca para fora, né, na emoção. E isso pode te prejudicar, pode te frustrar. Então você tem que saber filtrar o que é de Deus, o que é do homem e o que é do inferno, para poder não sair da presença do Senhor, né? Porque é isso que o diabo quer. Ele quer te iludir, dizer coisas que não foi Deus, não vai acontecer e vai te tirar da presença de Deus, pensando que foi Deus que falou e não foi Deus. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Não importa se vai demorar 1 ano, 10 anos, 40 anos, mas vai acontecer no tempo de Deus. Então aquela mulher do circo de oração, lá da igreja Fogo Santo, lá no João Paulo, num culto de quarta-feira, aquilo que saiu da boca dela foi Deus que falou, porque se cumpriu. Eu não sei te dizer se demorou 1 ano, eu não sei. Mas eu sei que eu orei, busquei ao Senhor, sozinho no meu quarto, sozinho, com a porta fechada. Ninguém via eu lá no chão, chorando, me humilhando, pedindo para Deus mudar a minha vida. Assim como muitas e muitas outras vezes, outros milagres que já teve na minha vida, né? Porque, assim, Deus abriu a porta, Deus ouviu a minha oração, ouviu. Mas não é porque eu recebi essa bênção que essa bênção vai ser para sempre, né? A gente vai caminhando, a gente vai precisando de novas coisas, vai precisando de novas portas, novas oportunidades, novos milagres. E se você continuar orando e buscando e não se acomodar nesse milagre que você teve ou está tendo nesse momento, você vai buscar novos milagres, novas bênçãos, novas vitórias. Então continue buscando, né? Porque você recebeu, por exemplo, nós estamos em 2026, você pediu tanto um carro para o Senhor, uma moto ou uma casa, e Deus te deu. Um exemplo, Deus te deu, beleza. Só que 10 anos depois, esse carro e essa casa não consegue mais te suprir as suas necessidades. O que você tem que fazer? Buscar em Deus uma nova bênção, uma nova vitória. Não se acomodar. Não se acomodar porque não consegue mais suprir as suas necessidades, né? Por exemplo, você era solteiro, Deus te deu uma moto. Você casou e tem filhos. Você vai se acomodar com a moto? A moto não cabe 3, 4 pessoas, no máximo 2. Então você tem que buscar em Deus, em oração, o seu carro. Claro que Deus pode te dar na primeira oração, ou na segunda, ou na 10ª, não sei. Deus tem um tempo de trabalhar na vida de cada um. Basta a gente ser paciente e aguardar a vontade de Deus e o tempo de Deus na nossa vida. Então é isso. Esse foi um testemunho. E eu te convido a participar desse projeto Casa. Vai lá no site que está no meu perfil, no link no meu perfil. Leia todo a história, o regulamento. Veja qual é os prêmios, né? Quanto mais número a gente conseguir alocar, mais rápido vai acontecer o sorteio. Então participe. Boa sorte.